Lacan ele vai dizer também que o real é o gozo, né? Lá no seminário 20 ele vai dizer que o real é o gozo. Então ele vai explorar esse conceito do real também na questão do gozo, né? Porque ele diz que o gozo é do corpo, mas o corpo ele não é o saber, né? E é o saber que faz furo nele. Então, assim, o corpo ele experimenta a sensação. E aí tem um exemplo de uma aula que eu estava assistindo sobre essa questão do corpo, né? Que é muito interessante, porque assim, o bebê, né? Quando você é criança, você é um bebê, o seu corpo ele é manuseado, né? O seu cuidador ele vai manusear o seu corpo. Então, Lacan vai dizer que esse corpo é o corpo que goza por completo, porque você está sendo manuseado ali, né? Então, as suas necessidades são atendidas, você não se mexe para nada, né? A sua mãe, a sua cuidadora, a sua avó, seja aquela uma pessoa, a forma como você vai ser manuseada ali, né? Você é um corpo que goza por inteiro. E a partir do momento em que você entra no campo da linguagem, no sentido de começar a desenvolver a fala, o que que você vai começar a gozar em partes, né? Por quê? Porque a sua mãe vai dizer assim: ah, você está com sede? Ela já não vai mais te adivinhar. Se você está com sede, se você está precisando de dormir, ela vai te perguntar e você vai responder. Então, você vai ser obrigado a responder. Então, você passa a ter um gozo parcial, né? Em partes ali, né? Então, você deixa de ser. Essa sensação de completude que o bebê tem, você vai deixando de ter. E é nesse momento, né, que a gente lida com esse real, porque a gente tenta sempre voltar a esse lugar, né, de completude, de absoluto. E é impossível. Por quê? Porque nós somos interditados pela fala, e a fala, ela não dá conta de tudo. Então, aquela sensação, né, de plenitude, quando ele fala da sensação do bebê, eu gosto muito desse exemplo, né, porque ele é um exemplo que a gente consegue levar para o campo do imaginário, né? A gente consegue visualizar isso. Então, assim, quando você vê esse bebê sendo cuidado, ele tá ali, aquele corpinho tá gozando, né? Ele tá ali feliz da vida, porque eu tenho uma mãe que me adivinha, eu tenho uma cuidadora que me adivinha. E aí depois eu preciso ter outro trabalho de dizer o que eu quero, e nem sempre eu consigo dizer, né? É o que a gente, assim, quais são os nossos conflitos hoje em dia, né? A gente tem dificuldade de dizer o que sente. Da maioria Nomear, né? das vezes, a gente tem muita dificuldade de nomear, a gente conhece poucas sensações, né? Se a gente for pegar aquele filme Divertidamente, né? A gente só sabe quando tá com raiva, ou então quando tá triste. Né? Ou então, eu estou amando, mas a gente até se confunde na questão do amor. Mas e as outras sensações? Como é que a gente nomeia? Então, é nessa confusão, né, que a gente vive de dar nome àquilo que as nossas sensações, né, que nos aproxima desse real, é onde a gente sente a angústia, o conflito, né? A partir daí que vem os nossos sintomas. Uma Beleza? das, uma das coisas que a Soraya trouxe aqui sobre a questão dessa completude, né? A Clay, essa galera toda tiveram contato com o Lacan, né? Clay, Winnicott, o próprio Jung, né? Às vezes eu estou lendo algum texto do Lacan, falei, caramba, isso aqui eu já vi na obra do Jung. Mas eles fizeram trocas muito ricas, o próprio Bion. Lacan ele vai dizer também que o real é o gozo, né? Lá no seminário 20 ele vai dizer que o real é o gozo. Então ele vai explorar esse conceito do real também na questão do gozo, né? Porque ele diz que o gozo é do corpo, mas o corpo ele não é o saber, né? E é o saber que faz furo nele. Então, assim, o corpo ele experimenta a sensação. E aí tem um exemplo de uma aula que eu estava assistindo sobre essa questão do corpo, né? Que é muito interessante, porque assim, o bebê, né? Quando você é criança, você é um bebê, o seu corpo ele é manuseado, né? O seu cuidador ele vai manusear o seu corpo. Então, Lacan vai dizer que esse corpo é o corpo que goza por completo, porque você está sendo manuseado ali, né? Então, as suas necessidades são atendidas, você não se mexe para nada, né? A sua mãe, a sua cuidadora, a sua avó, seja aquela uma pessoa, a forma como você vai ser manuseada ali, né? Você
É um corpo que goza por inteiro. E a partir do momento em que você entra no campo da linguagem, no sentido de começar a desenvolver a fala, o que que você vai? Você vai começar a gozar em partes, né? Por quê? Porque a sua mãe vai dizer assim: ah, você está com sede? Ela já não vai mais te adivinhar. Se você está com sede, se você está precisando de dormir, ela vai te perguntar e você vai responder. Então, você vai ser obrigado a responder. Então, você passa a ter um gozo parcial, né? Em partes ali, né? Então, você deixa de ser. Essa sensação de completude que o bebê tem, você vai deixando de ter. E é nesse momento, né, que a gente lida com esse real, porque a gente tenta sempre voltar a esse lugar, né, de completude, de absoluto. E é impossível. Por quê? Porque nós somos interditados pela fala, e a fala, ela não dá conta de tudo. Então, aquela sensação, né, de plenitude, quando ele fala da sensação do bebê, eu gosto muito desse exemplo, né, porque ele é um exemplo que a gente consegue levar para o campo do imaginário, né? A gente consegue visualizar isso. Então, assim, quando você vê esse bebê sendo cuidado, ele tá ali, aquele corpinho tá gozando, né? Ele tá ali feliz da vida, porque eu tenho uma mãe que me adivinha, eu tenho uma cuidadora que me adivinha. E aí depois eu preciso ter outro trabalho de dizer o que eu quero, e nem sempre eu consigo dizer, né? É o que a gente, assim, quais são os nossos conflitos hoje em dia, né? A gente tem dificuldade de dizer o que sente. Da maioria Nomear, né? das vezes, a gente tem muita dificuldade de nomear, a gente conhece poucas sensações, né? Se a gente for pegar aquele filme Divertidamente, né? A gente só sabe quando tá com raiva, ou então quando tá triste. Né? Ou então, eu estou amando, mas a gente até se confunde na questão do amor. Mas e as outras sensações? Como é que a gente nomeia? Então, é nessa confusão, né, que a gente vive de dar nome àquilo que as nossas sensações, né, que nos aproxima desse real, é onde a gente sente a angústia, o conflito, né? É a partir daí que vem os nossos sintomas. Uma Beleza? das, uma das coisas que a Soraya trouxe aqui sobre a questão dessa completude, né? A Clay, essa galera toda tiveram contato com o Lacan, né? Clay, Winnicott, o próprio Jung, né? Às vezes eu estou lendo algum texto do Lacan, falei, caramba, isso aqui eu já vi na obra do Jung. Mas eles fizeram trocas muito ricas, o próprio Bion. A Clay vai dizer essa busca no outro de que ele venha adivinhar o que eu quero, ou adivinhar o que eu espero dele, de uma postura frente a uma questão minha de ansiedade, de angústia. Na verdade, a Clay vai dizer que isso é essa marca primitiva do bebê que ainda tem força edípica na minha matriz psíquica, né? E a proposta da análise é desfazer isso, levar o sujeito